Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando vocês estarão assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para estudarmos mais uma lição desse trimestre. Hoje, quem está comigo é o tio Kleber, né, tio Kleber? Isso mesmo. Vamos estudar hoje a lição 7, Neemias, um homem de oração. Tio Kleber, você faz uma oração para iniciarmos? Sim, vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que podemos estudar a Tua Palavra, a lição da Escola Sabatina. Nos dirija, abençoe aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando aqui a lição, o roteiro Team Libertação. E hoje nós vamos estudar a lição 7, Neemias, um homem de oração. É o início da história de Neemias. Neemias, tio Kleber, era o copeiro do rei. E ele se destacou trabalhando. A gente estava estudando durante esse trimestre, tio Kleber, a história do povo de Israel que estava no cativeiro da Babilônia, né? Já tinha praticamente acabado o cativeiro, um povo já tinha retornado para Jerusalém e Neemias tinha continuado. Neemias estava na corte, ele era o copeiro do rei, do Artaxerxes. E sim, Artaxerxes primeiro. E é interessante que a reconstrução de Jerusalém não era algo simples, né? Igual a gente está acostumado a construir uma casa, demora aí um ano, 2 anos. Foi uma construção dura, penosa, né? Primeiro foi um grupo grande, mais de 40 mil pessoas. Depois Esdras levou, né, pessoas já próprias para fazerem os trabalhos no templo, e Neemias e Esdras viveram contemporaneamente. Inclusive, no original, eles colocam esses 2 livros como sendo o mesmo livro, mas na nossa Bíblia são 2 livros separados. E você falou uma coisa interessante, o copeiro. Às vezes a gente não dá muita importância a essa atividade, mas naquela época era algo de extrema importância. Nós sabemos que um rei só deixava de ser rei quando ele morria. Então, quem não gostasse do rei, não adiantava aguardar 4 anos para tentar votar em outra pessoa. Tinha que tentar outras formas. Então, uma das formas era envenenando o rei. Por isso que o copeiro tinha que ser alguém de extrema confiança do rei, porque ele poderia ser um meio pelo qual poderia matar o rei, né? Assim, você estava comentando, eu me lembrei no começo da Bíblia lá, tem uma história de um copeiro, né? Sim. De José. Exatamente, foi preso, né? Preso. E depois voltou. Então, ele estava trabalhando, era uma função muito importante e ele trabalhava diretamente com o rei. Só que por ocasião corriqueira, ele acabou encontrando algumas pessoas que tinham vindo de Jerusalém. E ele acabou perguntando para essas pessoas, e aí, como é que tá lá? Como é que tá a construção e tal? E as notícias não foram boas. Neemias ficou muito triste com aquilo, só que ele não podia transparecer aquela tristeza na presença do rei. Ele tinha sempre que estar alegre, feliz. E aí, tio Kleber, são 3 liçõezinhas que a gente aprende na lição, no roteiro dessa semana. A primeira: Neemias se destacou por ser alguém que exercia grande influência na corte. E ele fez isso porque ele servia com alegria e sabedoria. Ele fazia o quê? Aquilo que a gente sempre fala, né? Faça as coisas como se fossem para Deus. Então ele servia como se fosse para Deus. A segunda: mesmo tendo uma vida privilegiada, porque ele vivia na corte, ele não se esqueceu de Deus, ele manteve os princípios. E a terceira, que é a maior lição, é que naquele momento de angústia que ele estava de saber que a cidade onde os pais dele estavam enterrados, onde ele provavelmente tinha passado a sua infância, estava em ruínas. Naquele momento ele ficou muito triste, mas ele não podia transparecer essa tristeza, né? Tristeza. Uhum. E aí o que ele fez? Ele colocou nas mãos de Deus, ele orou, e ele se colocou naquela situação, ele não orou simplesmente para que Deus ajudasse o povo lá a reconstruir, não. Ele se colocou na oração, ele pediu perdão. Assim como Daniel tinha feito oração e pedido perdão e se incluindo no meio do povo que tinha pecado, ele também se incluiu e pediu sabedoria para poder conversar com o rei Artaxerxes, porque o rei perguntou para ele assim, olha, eu tô te vendo, já faz alguns meses, salvo engano, foram 4 meses que ele ficou nessa angústia, que ele servia ao rei, mas ele estava naquela angústia e ele orou a Deus e o rei Artaxerxes perguntou para ele o que ele poderia fazer.
Você vê que o rei teve sensibilidade para ver essa diferença de comportamento dele, né? Mesmo ele tentando não transparecer. Exatamente. Você vê que tinha uma intimidade entre eles, né? Um conhecimento mútuo. E mesmo Neemias tentando ali não querer transmitir esses problemas para o rei percebeu, né? Isso foi algo incrível, porque é o que a gente vê do mover do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tocou o rei Artaxerxes para que ele percebesse. Esses 3 pontos que eu toquei ele fazia tudo com sabedoria e alegria. Ele, mesmo estando num ambiente em que ele era privilegiado, ele não se corrompeu, não deixou os princípios dele. Mas o mais importante é que ele, no momento daquela angústia, ele soube orar e colocar os problemas aos pés de Deus. E a lição traz 3 textos bíblicos que eu separei, que eu achei muito importante. O primeiro está lá em Deuteronômios 4, 29 a 31. Você pode ler para a gente? Sim. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. Se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Que coisa impressionante, né? Promessa bonita, né? Deus tem misericórdia, não se esquece, e o que Ele puder fazer para nos restaurar, né, nos buscar, da onde é que estivermos, Ele vai fazer. O segundo texto está em Mateus 7, de 7 a 8, que é: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Neemias orou porque ele queria ajudar, ele queria voltar a Jerusalém para reconstruir. E Deus foi favorável, né? Deus não só moveu o coração do rei Artaxerxes para que ele percebesse, como também foi tão favorável que na semana que vem a gente vai ver o que Artaxerxes ainda fez além do pedido de permitir que o Neemias voltasse para Jerusalém. Então não percam semana que vem, hein? Continuação dessa história. Que é a conversa que Neemias teve. Eu vou dar só um spoiler. Quando Artaxerxes perguntou para Neemias o que afligia, naquele momento em que ele ia começar a falar, ele fechou os olhos silenciosamente e orou em pensamento: Deus, me dê as palavras certas para que eu possa falar com o rei. Então é isso, a lição dessa semana são esses 3 itenzinhos que a gente precisa ter. Primeiro, fazer tudo com alegria e com sabedoria. Segundo, mesmo estando nos lugares que hoje a gente, com certeza, a gente passa, que a gente não negocie os nossos princípios têm que estar firmes. E terceiro, sempre naqueles momentos de angústia, aqueles momentos mais difíceis, a gente pode contar com a misericórdia de Deus. Ele está a uma oração do nosso alcance. Tio Kleber, vou fazer uma oração para a gente encerrar. Mas antes disso, se você puder, compartilhe o nosso vídeo, faça a sua inscrição no nosso canal e deixe o seu like. Oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor esteve conosco. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. O Senhor nunca nos esquece, e a tua palavra diz que aquilo que pedirmos segundo a tua vontade, o Senhor nos concederá, Pai. Assim como o Senhor foi com Neemias, seja conosco, Pai. Nos dê a certeza de que estamos nos teus caminhos, nos dê a firmeza para que mantenhamos os nossos princípios imutáveis, Pai. E que nos momentos de angústia nos lembremos de nos socorrermos de Ti, Pai. Pedimos isso não porque merecemos, mas nos méritos de Jesus. Amém.